Pixel do Facebook é a API de conversões. O que é, para que serve e como que funciona essa parada? É o seguinte, você já deve ter visto lá no módulo dos princípios do tráfego a nossa aula sobre Pixel do Facebook e API de conversões. Então eu tenho uma... Eu espero que você tenha visto essa aula. E aí, então eu entendo que você já tem algumas informações sobre o Pixel, só que eu vou relembrar algumas coisas aqui por fins didáticos, tá? Te lembrar que Pixel é basicamente o cérebro da nossa conta de anúncios. No caso, o Pixel do Facebook, ele é um código único, então ele é o mesmo código. O que é um código, Pedro? Um código é um monte de letras sem sentido, que a gente olha para aquelas letras e a gente não entende nada. Só que esse código, quando a gente instala ele dentro do nosso site, o nosso site e o Facebook conseguem se comunicar. Essa é a grande função do Pixel, criar uma ponte de comunicação entre o Facebook e o seu site. Por que a gente gostaria que isso acontecesse? Para que quando algum usuário faça alguma ação no nosso site, para que quando alguém visite o nosso site, para quando alguém compre alguma coisa no nosso site, para quando alguém converta no nosso site, deixe seu e-mail, faça um cadastro, o Facebook seja avisado sobre isso e o Facebook consiga dizer: ah, essa pessoa que se cadastrou no site do Pedro, essa pessoa que comprou no site do Pedro, essa pessoa que visitou o site do Pedro, ela visitou o site do Pedro, comprou ou se cadastrou através de um determinado anúncio. Ou seja, o Pixel, a grande função dele, uma das grandes funções dele é fazer com que tudo aquilo que aconteça no nosso site seja comunicado de volta para o Facebook e associado a um anúncio, tá? Então a gente já chega aqui com a primeira função do Pixel, que é fazer a ponte de informações entre anúncios do Facebook e ações realizadas no nosso site. Tá? Então essa é a primeira função do Pixel. Segunda função do Pixel, a gente pode utilizar o Pixel para criar públicos de pessoas que acessaram nosso site. E aí eu posso criar públicos de pessoas que acessaram determinadas páginas do meu site, pessoas que acessaram todas as páginas do meu site, pessoas que realizaram alguma ação no meu site. O que é uma ação? A pessoa comprou, a pessoa cadastrou, a pessoa adicionou um produto no carrinho, a pessoa fez alguma coisa no meu site, eu consigo criar o público baseado nas pessoas que fizeram essa determinada ação. E por último, e não menos importante, o Pixel ele vai ser utilizado para otimizar as nossas campanhas de conversão. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, o Pixel, você tem que entender que ele é como se fosse um super cérebro. Além dele estar sempre mandando as informações para o Facebook de qual anúncio está convertendo, qual anúncio está gerando resultados no seu site, qual anúncio não está gerando resultados no seu site, além dele fazer isso, ele vai acumulando dentro dele uma inteligência de quem são as pessoas que estão realizando essas ações? Quem que são as pessoas que estão convertendo? Quem são as pessoas que estão comprando? Quem são as pessoas que estão se cadastrando? Quem são as pessoas que estão adicionando produto no carrinho? E aí o Facebook entende quem são essas pessoas, e aí quando ele entende quem são essas pessoas, lá na sua campanha de conversão, e a gente vai criar uma campanha de conversão passo a passo na sua frente nas próximas aulas, na sua campanha de conversão você vai ter que falar para o Facebook: ô Facebook, é essa conversão aqui. Eu quero que você procure pessoas que têm probabilidade de se cadastrar no meu site. Eu quero que você procure pessoas que têm probabilidade de comprar no meu site. Facebook, eu quero que você procure pessoas que têm probabilidade de XYZ no meu site. Esse XYZ, a ação que você quer traquear, o que você está buscando com a sua campanha de conversão, quem vai trazer essa inteligência para o Facebook entender quem que são as pessoas que estão convertendo, quem que são as pessoas que estão realizando essas ações, é o Pixel. Então o Pixel, ele não só vai avisar para o Facebook, fulaninho converteu, o João acabou de converter aqui no site. O Pixel costuma falar que é o fofoqueiro, né? Ele é o informante. Então ele está sempre informando para o Facebook aquilo que está acontecendo no seu site. Mas não só ele faz isso, como o Pixel, ele desenha, ele cria o seu avatar ideal. O que é o seu avatar ideal? É a pessoa que tem mais probabilidade de comprar. Nossa, Pedro, mas como que ele sabe disso? Porque o Pixel vai ver todo mundo que comprou, todo mundo que realizou aquela... Comprar um exemplo, tá? Mas todo mundo que realizou aquela determinada ação que você está buscando, e aí ele entende quem são essas pessoas e ele cria um padrão. Putz, a maioria das pessoas que estão convertendo são homens de 20 a 35 anos que têm interesse em publicidade online e que moram em São Paulo e que torcem pro Corinthians. Então ele vai fazer associações que você nem tem ideia.
Não, eu não sou corintiano, tá? Nada contra também. Mas tá entendendo? O Pixel, então, o que que ele é? Ele é esse super cérebro que vai juntar essas informações sobre as pessoas que estão no seu site. A gente, com essas informações, eu consigo criar públicos, eu consigo otimizar as minhas campanhas, deixar minhas campanhas ainda melhores, porque a minha campanha vai entender quem que é o público que converte e vai atrás desse público, e o Pixel ele vai fazer essa ponte de informações entre os seus anúncios e o seu site, para que toda vez que alguém fez alguma coisa no seu site, o Facebook consiga dizer: ah, essa compra que aconteceu no site, esse cadastro, foi por causa desse anúncio X aqui, foi por causa desse anúncio Y aqui, tá? Pedro, mas o que é esse CAP? O que é o CAP que está escrito aqui na tela? O CAP é a nossa querida API de conversões. Ela vem para substituir o Pixel. Poxa, Pedro, o Pixel é tão legal, por que vai substituir? Por causa de todas as questões de... Isso começou no iOS 14, né, lá da Apple. Teve uma época que a Apple atualizou os termos dela lá, atualizou para o iOS 14. Isso gerou um bafafá entre os gestores de tráfego, mas basicamente a Apple e todas as empresas do mundo estão dizendo o seguinte: cara, os usuários que usam iPhone, que usam Android, que usam qualquer dispositivo, eles têm que ter mais controle sobre os dados dele. E querendo ou não, o Pixel ele é o espião, né? Então eles querem fazer o quê? Eles querem, essas ferramentas, elas querem diminuir o poder do Pixel. Nossa, Pedro, então quer dizer que o Pixel não vai funcionar mais? Não, com o passar do tempo, o Pixel vai deixar de existir. Pedro, será que agora, quando eu tô vendo essa aula, o Pixel ainda existe? Pode ter certeza que ele existe. Quando ele deixar de existir, eu vou atualizar essa aula aqui, tá? Mas o que vem para substituir o Pixel? Vem essa coisinha chamada API de conversões, que tem exatamente as mesmas funções do Pixel. Eles mudaram um pouco a forma de fazer o traqueamento. O que é o traqueamento? Você viu lá no módulo dos princípios do tráfego. Eles mudaram um pouco a forma que o Pixel opera e aí eles chamaram isso de API de conversões. Vale lembrar que dentro da comunidade Sobral de Tráfego, dentro do nosso portal de conteúdo, a gente tem um curso específico de API de conversões, porque ele não é tão simples assim de instalar, mas tem um curso passo a passo. Pedro, eu deveria ir lá agora? Não, você não deveria ir lá agora, mas em algum momento da sua jornada como gestor de tráfego, eu recomendo que você aprofunde lá na API de conversões, instale ela. É bem melhor você ter o Pixel e a API instaladas do que somente o Pixel hoje em dia, tá? Mas a gente vai focar aqui nessas aulas em explicar para você o que faz o Pixel e o que faz a CAP. Então, assim, eu vou explicar muitas vezes você vai me ver falando Pixel, 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 mas na verdade tudo que eu falar também se aplica para API de conversões, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver mais, eu vou separar essas aulas em várias aulas sobre Pixel, porque senão fica muito pesado. Na próxima aula, a gente entra aqui para ver, basicamente, como que eu solicito informações para o Pixel, como é que eu falo para o Pixel, qual informação é relevante, o que eu estou buscando, qual conversão que eu estou buscando. Eu estou buscando um cadastro, eu estou buscando uma compra, o que dados que eu quero traquear. E a gente vê isso nas próximas aulas, eu te espero lá.